Fui humilhada no reencontro de 10 anos de escola. Lembro do riso como se fosse um som cortante, daqueles que deixa marca. Lembro do olhar coletivo, do sussurro que virou multidão. Naquele instante pensei que era o fim da história menos, mas havia um capítulo inteiro sendo escrito em silêncio. Longe dos corredores e das piadas fáceis. Se você quer saber como eu respondi, curta este vídeo e fique comigo até o final. Prometo que vale a pena. Quando penso naquela noite, a imagem que aparece primeiro não é o palco, nem a decoração, é o corredor da escola, estreito, iluminado por lâmpadas amarelas que sempre me pareceram duras demais para o meu rosto. Naquele corredor eu aprendi a medir cada palavra, a ajustar o volume do riso, a consumir os meus sentimentos em pequenos goles, para que ninguém percebesse. Aprendi também a esconder o que doía num bolso fundo e costurado. Na escola havia grupos que não se misturavam, piadas prontas, convites que passavam sem nunca chegar até mim. Não foi um único ato isolado que me feriu. Foram pequenas pedras lançadas diariamente, menos comentários sobre meu jeito de vestir, sobre minha timidez em apresentações, sobre sonhos que pareciam grandes demais para alguém como eu. Houve um episódio que ficou gravado. Numa festa de formatura, alguém fez questão de me tirar do centro da roda com um motivo qualquer. Diante de risos que pareciam treinar uma humilhação pública. Saí de lá com o pescoço queimando, segurando a vergonha como se fosse um objeto frágil demais para deixar cair. Na hora não gritei. Muitas vezes, a coragem vem depois. Naquela época eu não sabia que a minha voz se encadearia mais forte com o passar dos anos. Eu só sabia que não queria viver eternamente como personagem secundária da própria vida. Decidi, então, que faria duas coisas. Aprenderei algo que ninguém pudesse me tirar e trabalharia em silêncio, tijolo por tijolo, sem alarde. Os primeiros anos foram um inventário de sacrifícios discretos. Trabalhei em empregos que não combinavam com a imagem heróica que muita gente pinta quando fala de sucesso. Às vezes entreguei encomendas de madrugada. Outras vezes dar aulas particulares para crianças que precisavam de atenção era a única fonte de renda naquele mês. Cozinhei bolos para vender nos fins de semana. Peguei serviços temporários em empresas pequenas. Aceitei qualquer oportunidade que me permitisse juntar um pouco mais para investir em uma ideia. Não era glamouroso. Era persistente. Houve noites em que o cansaço me colocava diante do carro e eu chorava apenas porque a cidade estava vazia o suficiente para que ninguém visse. Mas havia também pequenas vitórias que ninguém fotografava. Entender um balanço pela primeira vez. Conseguir convencer um cliente a fazer um primeiro pagamento. Ver uma pessoa que eu havia contratado aprender e depois crescer. Cada uma dessas vitórias foi uma passagem de trem rumo a algo maior. E eu sequer percebia o quanto o trem acelerava. Mas não da forma convencional. Uma vizinha idosa me ensinou que dinheiro bem administrado é como água que irriga em silêncio. Um professor que me viu persistir me mostrou que planos valem quando se fazem com paciência. E algumas leituras noturnas me deram ferramentas para interpretar riscos e oportunidades sem me lançar em ilusões. Minha fé, que eu chamo de apoio, não como promessa automática de resultados, foi um alicerce para não desistir nas madrugadas mais longas. Ela me dava ancoragem, não garantias milagrosas. Com o tempo, as pequenas iniciativas começaram a conversar entre si. Um serviço que apresentei a um cliente gerou recomendação. Uma parceria discreta abriu uma porta para projetos maiores. Um investimento que parecia humilde começou a produzir fluxo. Eu reinvestia mais do que comemorava. Havia uma disciplina quase monástica em guardar e multiplicar o que vinha, sempre com o cuidado de não hipotecar valores por ganhos rápidos. A palavra consistência deixou de ser uma expressão vaga e passou a ser um padrão de comportamento. Não vou entrar em números operacionais, porque essa não é a intenção aqui. Mas preciso ser honesta. Houve risco, planejamento e escolhas que exigiram renúncias. Abri uma empresa pequena com foco em soluções práticas,
Contratei pessoas, aprendi com erro, demiti quando necessário, paguei dívidas, busquei garantias e, aos poucos, cresci. Nem sempre havia lucro. Algumas temporadas me obrigaram a decidir entre pagar fornecedores ou garantir o salário da equipe. Sempre escolhi as pessoas quando isso significava lidar com o aperto, porque acreditar em quem trabalha conosco é parte do que constrói cultura. E a cultura sustentou o crescimento. Anos depois, o patrimônio que havia sido apenas um número num caderno começou a tomar formas mais palpáveis, unidades de negócios. Colaboradores com renda estável, projetos comunitários que eu mantinha discretamente. O que antes era só mais um bico virou emprego para outras pessoas, e o que era um esforço solitário tornou-se uma responsabilidade social. Quando me perguntam hoje, com uma mistura de surpresa e cautela, eu digo que o meu patrimônio soma 20 milhões de reais. Digo isso sem brilho no olhar ou desejo de exibir. Conte isto como um fato. É o resultado de uma soma de escolhas, disciplina, riscos calculados e da ajuda de outros. E nada disso veio da noite para o dia. Voltemos ao reencontro. Eu havia aceitado o convite por curiosidade e por um desejo antigo de fechar círculos. Também havia ansiedade óbvia, como seria revisitar as mesmas pessoas que, um dia, ajudaram a definir o meu lugar social. Cheguei cedo, ajeitei o casaco, respirei fundo. O salão estava iluminado de forma acolhedora, decorado com fotografias antigas que traziam sorrisos congelados no tempo. A música trazia memórias. Os aromas remetiam a festas de adolescência. Havia algo de nostálgico e algo de tenso no ar. No início, tudo foi gentil e calculado. Como você está? O que faz agora? Cumprimentos que passavam por cima e não penetravam. E então, em um momento que parece escrito para um roteiro ruim, veio a piada. Uma lembrança engraçada trouxe em comentário mordaz. E o tom coletivo foi mudando para uma humilhação pública. Risos se espalharam. Alguns cochichos deram forma a olhares que feriam. Não havia necessidade de reconstituir palavras. Sabia que era alvo. Senti o antigo incômodo, o mesmo que me acompanhou pelo corredor da escola. Um calor subiu do peito para o rosto. Pela primeira vez em muito tempo. Tive vontade de responder com sarcasmo ou de deixar que a vergonha se tornasse troféu nas mãos de quem apontava. Mas algo dentro de mim, menos anos de treino silencioso, menos me disse para não transformar aquele momento em palco de retaliação. Pessoas que ferem em público desejam reações públicas. Eu queria outra coisa, dignidade e verdade. Fiquei em silêncio. O silêncio foi minha primeira resposta. Não foi covardia. Foi estratégia. O silêncio não é vazio. Ele carrega quem você é quando as palavras não bastam. E, enquanto uns esperavam que eu explodisse, eu apenas escrevia mentalmente a próxima página menos uma página que falaria por si. A noite seguiu. Conversas, risadas, e eu me mantive observadora. Não havia pressa em provar nada naquele instante. Havia, sim, um peso antigo sendo revivido. Mas também havia a serenidade de quem sabia que a vida não é definida por um único episódio. Procurei amigos verdadeiros naquela multidão, menos alguns viraram abraços que aquecem. Outros, meros cumprimentos. À medida que a festa avançava, percebi que as histórias que contamos sobre nós mesmos se desenrolam com o tempo, e nem sempre no compasso que desejamos. E então veio o momento da virada. Não planejei uma grande entrada nem uma fala preparada. O que aconteceu foi quase casual, durante uma roda de conversa à beira do salão. Alguém comentou sobre empresas que surgiam na cidade e as oportunidades de emprego. Um ex-colega, com a habitual curiosidade superficial, perguntou: "E você, o que tem feito?" Respondi sem afetação. Falei do trabalho que eu liderava, das pessoas que havia contratado, da responsabilidade de gerir equipes e projetos. Mencionei os propósitos que me moviam mais do que o faturamento. E,
quando as perguntas apertaram e a curiosidade virou expectativa por detalhes. Eu disse com calma: hoje, as empresas que eu ajudo a tocar totalizam 20 milhões de reais em patrimônio. Não bati no peito, não ri alto. Disse como se estivesse contando uma história de outra vida. O som da fala parecia rebobinar. O riso que me atingira cedo ecoou em forma de silêncio. A sala, que havia sussurrado, agora olhava. Não era um silêncio de adoração. Era, em muitos rostos, surpresa. Em outros, reconhecimento tardio. E, para alguns, um arrependimento quase visível, como quando alguém percebe que uma palavra que foi lançada pode ter sido desnecessária. Havia também rostos que tentaram recobrar a pose, ajeitar o sorriso, como se nada tivesse acontecido. Percebi nos olhos de alguns aquela combinação de vergonha e curiosidade, vergonha por terem subestimado, curiosidade pelo que eu fazia para chegar ali. Em vez de aproveitar a oportunidade para humilhar, abri espaço para falar de coisa séria. Falei sobre a responsabilidade que vem com um patrimônio, pagar salários em dia, investir em formação, destinar parte para causas sociais, dar suporte a familiares que precisavam de estabilidade. Disse que o dinheiro mais precioso era o que permitia que eu criasse oportunidades para outros. Foi um recado que tranquilizou meu peito. Não vim para mostrar riqueza, vim para traduzir o fruto do trabalho em propósito. Alguns se aproximaram pedindo detalhes, outros ficaram à distância, e uns poucos derpar num balbuciar tímido. Não celebrei, não havia motivo para isso. Não me senti vingada por ter provado algo, senti, na verdade, a confirmação de que a vida redefine papéis sem necessidade de espetáculos. A melhor resposta à humilhação foi a vida bem vivida. A segunda foi a oferta de mão estendida quando pude ajudar. Depois daquela noite, não houve festas feitas em meu nome nem aplausos intermináveis. Minha vida continuou, com pressões e desafios. Mas algo havia mudado. Eu havia recuperado um tipo de autoridade que não se conquista com gritos, e sim com escolhas. E percebi outra coisa importante. A humilhação que um dia experimentei não evaporou magicamente. Ela foi transformada em combustível para que eu pudesse construir algo maior do que eu mesma. Transformei dor em disciplina, e disciplina em responsabilidade. Quero que você perceba uma verdade simples e dura. Ninguém nasce pronto para o sucesso ou livre de marcas. O que diferencia trajetórias não é uma linha reta de talento brilhante, mas a soma de hábitos, da gestão emocional e das escolhas cotidianas. Quando falo em disciplina, não falo de ascetismo impiedoso. Falo de acordar todos os dias com a decisão de fazer o mínimo necessário e, quando possível, algo a mais. Falo de aprender quando erramos, pedir ajuda quando necessário e tratar as pessoas com respeito mesmo quando elas não nos trataram assim. Também aprendi que o silêncio pode ser uma forma de fortaleza. Não é silêncio de medo, mas de estratégia. Há momentos em que responder com a mesma moeda só alimenta o ciclo de agressão. Há outros em que a resposta mais potente é cuidar de si, avançar e, quando possível, ajudar quem precisa. Isso exige maturidade emocional, que não é algo que se compra, é algo que se constrói. Se você foi subestimado, convido você a refletir sobre 2 perguntas que me salvaram de decisões impulsivas. O que eu quero que minha vida diga daqui a 5 anos? E qual dor posso transformar em disciplina para que meu amanhã seja diferente? Não quero idealizar sofrimento. Não acredito que seja necessário sofrer para conquistar. Mas acredito que a adversidade pode forjar recursos internos quando usamos o tempo a nosso favor. Para quem humilha, uma última observação: o olhar coletivo que afasta e diminui é frequentemente uma proteção frágil. Julgamos para nos sentir pertencentes a um grupo. Apontamos defeitos para não expor os nossos próprios. Reconhecer isso não é desculpa, é explicação. E saber disso nos ajuda a ter compaixão sem perder limite. Perdoar não é esquecer,
E perdoar não significa abrir caminho para a repetição de abuso. É um ato de liberdade pessoal, não de aprovação do erro. Hoje uso parte do que construí para sustentar projetos que me lembrem do caminho. Financiar um curso para jovens que não tinham oportunidade. Investir em microempreendedoras que precisam romper ciclos. Criar bolsas para quem quer estudar sem ter única opção, trabalhar o dia todo e aprender nada. Isso dá sentido ao número que citei. 20 milhões de reais, no meu entendimento, valem o que conseguem fazer de concreto pelo cotidiano das pessoas ao redor. Se há algo que eu desejo que você leve daqui, é isto: sede por progresso, não por retribuição. Desejo que sua fome seja por dignidade, por tranquilidade de ser quem você é sem pedir permissão. E que suas respostas sejam moldadas não pelo desejo de ferir, mas pela vontade de construir. A melhor vingança é viver bem, não para humilhar, mas para mostrar que é possível reerguer com trabalho, consistência e cuidado com o outro. Se esta história mexeu com alguma coisa em você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Conte nos comentários. Você já foi subestimado? Como reagiu? Sua experiência pode ser luz para outras pessoas que agora estão no corredor, com o rosto queimando e sem saber qual será a próxima escolha. Se você quer ouvir mais testemunhos como este, relatos que não prometem fórmulas, mas mostram trajetórias reais de superação, inscreva-se no canal. Aqui a intenção é aprender com as jornadas, celebrar a perseverança e cultivar dignidade em cada passo. No fim das contas, o reencontro não foi um ponto final. Foi uma vírgula que me lembrou de uma coisa que eu já sabia. Mas havia esquecido por momentos. Ninguém define a sua história por uma noite. A sua história se escreve com pequenas ações diárias, com calma diante do ataque, com coragem de se reinventar. E, quando a vida lhe devolver o jogo, escolha a dignidade. Ela pesa muito menos na consciência do que o prazer oculto de humilhar alguém.